1946, um livro simplesmente abriu as portas do misticismo oriental procedente de um jeito sem precedentes. Hoje, a gente vai mergulhar nas páginas de Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. É uma jornada que desafia as fronteiras do que a mente humana pode realmente alcançar. Qualquer um se surpreenderia ao saber o quão longe seus pensamentos podem chegar. Essa frase do Yogananda é o nosso ponto de partida. Ela captura a essência do livro, sabe? A ideia de que a mente humana tem um poder quase infinito, só esperando para ser descoberto. É aqui que o nosso mergulho começa. Bem, a nossa história não começa com o mestre já iluminado, mas com um menino. Um garoto chamado Mukunda, que desde cedo tinha uma ambição tão grande e diferente que o destacava de todo mundo. O jovem Mukunda, que era como Yogananda se chamava, não sonhava com as coisas que as crianças normalmente sonham. O sonho dele era uma fuga espetacular para o Himalaia. O objetivo? Encontrar Deus. Ele planejou tudo nos mínimos detalhes, mas o irmão mais velho dele, Ananta, estava sempre de olho e acabou frustrando os planos, o que forçou o menino a achar seu caminho de outra forma. Mesmo com os planos de fuga indo por água abaixo, a busca do Mukunda não parou. Pelo contrário, isso levou a um encontro que ia definir todo o rumo da vida dele, o momento em que ele finalmente encontrou seu mestre espiritual. Imagina a cena. Ele estava meditando quando uma voz celestial avisou: "Teu mestre vem hoje." Pouco tempo depois, num mercado lotado em Banares, ele sentiu uma atração quase magnética. Quando se virou, lá estava o homem que ele esperou a vida inteira para encontrar, seu guru, Sri Yukteswar. Na tradição yogi, um guru é muito mais que um professor. A palavra significa literalmente aquele que dissipa a escuridão da ignorância. É como uma bússola viva no caminho espiritual, e essa relação entre guru e discípulo é o eixo de toda a jornada. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante, a praticidade desse mestre. Em vez de levar o Yogananda para uma caverna isolada, o Sri Yukteswar insistiu que ele terminasse a faculdade. Ele teve a visão de que um diploma universitário tornaria toda aquela sabedoria milenar da Índia mais, digamos, acessível e respeitável para o público do Ocidente. É uma mistura fascinante de misticismo e pragmatismo. Agora, é aqui que a autobiografia entra num território que é, realmente extraordinário. O livro está cheio de relatos de milagres, mas Yogananda não os apresenta como algo sobrenatural. Ele os descreve como o domínio de leis universais, leis sutis da criação. Por exemplo, tem a história do Swami Prabhanananda, que foi visto conversando com Yogananda no lugar, enquanto outra pessoa jurava de pé junto que ele não tinha saído do quarto dele em outro local. Um caso clássico de bilocação de domínio sobre a forma física. Depois, tem o santo que levitava, o Baduri Mahasaya. Dizem que era comum encontrá-lo meditando enquanto flutuava no ar, desafiando a gravidade. E não era truque, era resultado de uma disciplina espiritual profunda. E talvez a história mais intrigante seja a do Gandapaba, o santo dos perfumes. Ele conseguia materializar cheiros e até frutas do nada. Ele explicava que fazia isso manipulando os Vitatrons, que seriam as energias sutis, os blocos de construção inteligentes que formam toda a matéria. Então a pergunta é como coisas assim como bilocação ou levitação são possíveis? A resposta estaria no conceito de Maya, a ilusão cósmica. A yoga ensina que este mundo material que parece tão sólido para a gente, na verdade é uma projeção de energia e consciência. Quando os yogis compreendem isso a fundo, eles conseguem superar essa ilusão da limitação material e passam a operar nas leis mais profundas da criação. Depois de anos de treinamento, a jornada do Yogananda vai muito além da Índia. Ele viaja para a América com uma missão gigantesca: construir uma ponte entre o misticismo antigo do Oriente e a mentalidade científica do Ocidente. Ele chegou lá em 1920 e por mais de 30 anos construiu seu legado. Fundou a Self-Realization Fellowship em Los Angeles, que virou a sede mundial da sua missão de espalhar os ensinamentos da Kriya Yoga. Ele ensinou milhares de pessoas até o seu falecimento consciente, um ato conhecido como Mahasamadhi, em 1952. Uma das abordagens mais poderosas dele foi mostrar que, no fundo, todas as religiões estão conectadas. Ele interpretava passagens da Bíblia pela ótica da yoga, por exemplo. Quando se lê "O reino de Deus está dentro de vós", ele explicava que isso se refere à consciência divina que se pode acessar pela meditação. E o tal do olho único? Ele dizia que era uma referência ao olho espiritual, na testa, o centro da percepção divina.
Ele também se conectou com grandes mentes do Ocidente, como o famoso horticultor Luther Burbank. Yogananda o chamava de seu santo americano, porque reconhecia que Burbank, ali no trabalho dele com as plantas, também estava explorando as leis mais profundas da natureza e da criação. Olhando para trás da busca dele na infância até a missão no Ocidente, a vida de Yogananda deixa um legado muito claro. E não é só sobre milagres ou filosofia, é sobre uma possibilidade que existe dentro de cada ser humano, a autorrealização. E a ferramenta prática para essa jornada é a Kriya Yoga. Ela é descrita como uma técnica psicofisiológica que acalma a respiração e a mente. Segundo Yogananda, é um método científico que acelera a evolução espiritual e permite a percepção direta do infinito. Então, resumindo tudo isso, a gente chega a algumas verdades centrais do caminho do yogi. Primeiro, o universo, na sua essência, não é matéria, mas energia e luz condensadas. A partir daí, entende-se que a mente tem um poder ilimitado para superar as barreiras físicas. Isso leva à conclusão de que uma experiência direta com o divino é possível através de técnicas científicas. E, por fim, a ideia de que a verdadeira natureza de cada ser humano é o espírito, inseparável do Criador. Yogananda nos deixa com um convite muito inspirador. Não se deve deixar a vida correr da maneira comum, fazer algo que ninguém mais fez, algo que irá deslumbrar o mundo. É um chamado para despertar aquele potencial divino e único que existe em cada um de nós. E tudo isso nos leva a uma última questão para reflexão. Se o milagroso é simplesmente dominar leis que a gente ainda não entende, qual é então o verdadeiro potencial da consciência humana? A autobiografia de um yogi não dá apenas respostas, mas faz um convite para que cada pessoa descubra por si mesma.